10 dicas essenciais de Feng Shui para quem está começando, para quem é iniciante. Eu sou a Bruna e eu criei esse perfil para te ensinar a harmonizar a sua casa para você atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia para você e para toda a sua família. E aqui eu vou te ensinar 10 dicas essenciais para você começar. Então, se você chegou aqui agora, se você está começando a conhecer esse universo de Feng Shui, ou até mesmo se você já conhece, mas não está sabendo por onde começar, então a partir desse vídeo aqui você vai aprender. Até porque a grande maioria das minhas alunas, elas não sabem quase nada. Às vezes, a primeira vez que ouvem falar essa palavra é pela minha boca, Feng Shui. Meu Deus! E elas se tornam minhas alunas, conseguem harmonizar a casa delas e têm os resultados que vocês conseguem ver. Inclusive, uma delas que me veio à cabeça aqui, falando sobre isso, é a Ângela. A Ângela, ela é uma aluna minha lá de Natal e eu lembro muito bem quando eu fui entrevistar ela, quando ela começou a ter os resultados dela, eu chamei ela para ouvir um pouquinho da história dela e saber como que ela conheceu esse tal de Feng Shui. E ela falou: Bruna, eu não fazia ideia que existia esse tal de Feng Shui. Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha casa. Por quê? Tava brigando demais com os meus filhos, a gente passando por muitos problemas financeiros, meu filho não conseguia emprego por nada, e eu sentia que tinha alguma coisa errada na minha casa. Só que eu não sabia o que era, eu achava que era espírito, alguma coisa assim. E aí, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu fazia o quê? Pegava a vassoura e ficava passando na parede, como se estivesse espantando os espíritos da casa dela. E aí, nessa busca, ela acabou me encontrando na internet, descobriu que existia uma harmonização de ambientes, que isso se chamava Feng Shui, e ainda que uma menina lá de Curitiba chamada Bruna, vulgo eu, tinha criado um método Oli, que eram 4 passos que a Ângela podia aplicar lá na casa dela, mesmo sem saber ler. Detalhe, essa Ângela que eu contei pra vocês, ela é analfabeta, ela não sabia ler e escrever. Ela sabia mais ou menos ler, mas escrever ela não sabia. Mas mesmo assim ela resolveu embarcar nessa e eu vou deixar ela te contar o que aconteceu aqui depois que ela harmonizou a casa dela com o método Oli. Imagina aí, uma empregada doméstica, sem estudo, analfabeta, e chegar onde eu tô hoje, me sentindo a mulher mais feliz do mundo. Eu era uma pessoa agressiva, assim, de não saber resolver as coisas, era uma pessoa frustrada e me sentia diminuída das outras pessoas. E quando foi em setembro, eu fiquei desempregada e veio aquela desilusão que, por eu ter a dificuldade de não saber escrever, isso dificultou mais ainda para mim. Parei, respirei, fiz minha cartinha para o meu emprego. Aí pronto, arranjei emprego, estou ganhando super bem, com pessoas que eu gosto de trabalhar, assim, me sinto bem, realizada no que eu faço. Eu não me achava que um dia eu ia poder chegar lá no topo. Eu achava que eu ia ficar sempre no primeiro degrau, porque como é que eu vou chegar lá? Eu não tenho estudo, eu não sou formada em nada. Como é que eu vou ter um trabalho de ganhar 2.000, 3.000 reais se eu sou simplesmente uma faxineira, uma empregada doméstica que a comparar com um médico, uma enfermeira-chefe ou um policial do tipo, Mas aí agora não. Eu valorizo o meu trabalho, não importa se eu tenho diploma, se eu estudei, se eu não estudei, e eu não tenho mais aquele preconceito de me diminuir em essas pessoas. Eu sou igual. O Feng Shui, entrar com Bruna, acabou aquele meu medo de conhecer as outras coisas que existiam. Pelo fato de eu não ter estudo, eu achava que eu não era capaz. Porque assim, você ensina de uma forma que só não aprende quem não quer, quem não está nem aí interessada no negócio. Mas aí, como eu, que não tenho estudo, uma mente cheia de escassez, sem nada, que veio lá de baixo da criação da minha mãe,
de passar fome. E eu aprendi com você, da forma que você ensina, não tem como dar desculpa, dizer eu não vou fazer porque eu não vou conseguir, porque eu não vou acertar. Discutia muito, muito com meu filho, que chegou até ele sair de casa. E agora a gente está super bem. Ele liga para mim, passa mensagem, eu também. E a gente assim não está brigando mais. Isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu dentro de tudo isso. Porque você ser mãe é uma coisa, você saber ser mãe é outra. E até aqui no Feng Shui eu aprendi a ser mãe. Então você viu aqui, né, do caso da Ângela, que não sabia nada, conseguiu harmonizar a casa dela e ter os resultados. Então o que eu quero te mostrar com esse vídeo aqui, independente do jeitinho que você tá aí hoje, você consegue harmonizar a tua casa, eu tenho certeza absoluta. E eu vou te mostrar aqui 10 coisas essenciais para você começar a aplicar esse conceito aí na sua casa. Bom, o primeiro, ele é meio básico, meio intuitivo, mas é essencial, que é a limpeza e a desordem. Uma casa bagunçada, uma casa suja, você pode ter certeza absoluta que boas energias ela não tem. Até porque a bagunça deixa as pessoas irritadas, nervosas, acabam brigando uma com a outra. Foi você que deixou isso aqui? Cadê o meu negócio? Você tirou daqui? Então gera um caos, não é boa energia. Então tem que começar pelo básico, né? Limpeza e desordem também fazem parte do Feng Shui, mas óbvio que isso não é Feng Shui, né, inteiramente. É um pedacinho do Feng Shui, é extremamente necessário, mas não é porque você vai organizar a sua casa, limpar a sua casa, que você está harmonizando ela e agora vai ter boas energias. Existem outras 9 coisas também que eu quero te ensinar aqui. A segunda coisa é a porta de entrada. O que acontece? Assim como nós entramos na nossa casa pela porta de entrada, quem também entra? A energia. Energia de saúde, energia de dinheiro, energia de harmonia. Toda essa energia entra pela sua casa, adivinha por onde? Pela porta de entrada, junto com você. Quando você entra na sua casa, você está levando essa energia. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma porta emperrada, quando a gente tem uma porta com bloqueio, você abre a porta, dá direto para uma parede. Quando você tem uma porta que ela não abre por inteiro, tem coisas bloqueando atrás dela, às vezes um armário, ela bate no lateral do sofá, ou até mesmo quando você tem uma porta que você inativa ela, tinha 2 portas na sua casa, e aí você fala, é mais cômodo eu entrar pela da cozinha, e você inativa a porta da sala, o que acontece? Você está bloqueando energia de entrar na sua casa. E aí não é à toa que as pessoas se sentem cansadas, esgotadas, sem energia. Por quê? Porque na casa de vocês realmente não tem energia. Então, extremamente importante, cuidar da tua porta de entrada, garantir com que ela esteja abrindo, escancarando para as boas energias entrar dentro do seu lar. Terceira coisa são as cores, tanto as cores que você usa na parede, quanto as cores que você usa nas decorações. Almofada, lençol nos quartos é extremamente importante. O que acontece? Já foi comprovado cientificamente que cada cor tem uma vibração e que isso influencia o humor e até mesmo a saúde das pessoas que convivem na influência dessas cores. Então, existe cor específica para o quarto de uma criança que é muito agitada, existe cor específica para o quarto de uma pessoa que está enferma, existem cores específicas para o quarto de um casal que quer melhorar a libido, melhorar o relacionamento, existem cores que a gente evita num escritório para a pessoa não se sentir muito sonolenta ou muito irritada. Então existem diferentes cores e harmonizando a nossa casa, a gente começa a ter o conhecimento de quais são as melhores cores para a cozinha, para o banheiro, para o quarto do casal, para o quarto da criança, para a sala e aí por diante, dessa forma fazendo a nossa casa e a nossa família vibrar na saúde, na prosperidade financeira e na harmonia e ainda deixando a nossa casa mais bonita. E aqui é legal por causa do seguinte, eu não sei você, se você é uma pessoa que manja de decoração, que tem esse instinto para deixar a casa bonita, só que eu sei que eu definitivamente não sou.
Então eu sempre tive dificuldade de, ai meu Deus, o que eu coloco aqui? Será que vai ficar bonito? Será que... Nunca tive um senso estético de o que fica bonito na decoração. Só que a partir do momento que eu comecei a conhecer qual a cor boa para cada local da minha casa, sabendo o mapa de energia da minha casa, fica muito mais fácil eu me guiar de como decorar, quais cores evitar, quais cores usar, mesmo não sabendo nada sobre decoração, mesmo não tendo dom para decoração. A minha casa começou a ficar muito mais bonita usando esses aspectos. Então, você não precisa saber nada de decoração, tá? Pode ficar tranquila, porque eu também não sei. E eu falo isso porque eu sei que eu não sou a única pessoa com dificuldade para decorar a casa, mas eu recebi essa mensagem aqui da Carmen, que me abriu os olhos para isso também, que tem muita gente que tem essa dificuldade, mas não precisa pensar nisso não, porque definitivamente o Feng Shui vai te ajudar nisso também. A quarta coisa que a gente tem que olhar para harmonizar a nossa casa é a posição dos móveis. E quando a gente fala dos móveis, é tanto os móveis que geram um bloqueio na passagem. Então, por exemplo, se você tem uma sala e aí tem desproporção, tem uma mesinha de apoio ali no meio, aí para você passar, você sempre dá uma canelada na mesinha, ou às vezes tem um puff ali que você tem que arrastar para o lado para conseguir entrar na sala, ou às vezes você tem, por exemplo, um corredor e aí você colocou um aparador naquele corredor ou um móvel naquele corredor e afunilou o corredor. Então, todas essas coisas que vão gerando bloqueios pelo meio do caminho são obstáculos. E aí, se a gente tem vários obstáculos dentro da nossa casa, a gente se acostuma com esse tipo de energia, de ter que ficar se desviando das coisas, de não ser fácil acessar o que a gente quer, e a gente começa a projetar isso para todas as áreas da nossa vida. Porque dentro da nossa casa, do nosso ninho, do nosso centro de conforto que a gente tem ali, a gente tem um monte de obstáculo, então a gente começa a projetar isso para os relacionamentos, para o nosso trabalho, para as nossas relações, para a nossa saúde. Quando a gente vê, a gente está se sabotando em várias áreas da nossa vida. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha com relação à posição dos móveis. Outra coisa muito importante com relação à posição dos móveis é a seguinte, é sobre a posição de comando. O que é isso? Por exemplo, quando você está num local que você tende a passar muito tempo, mais de 1 hora por dia, é importantíssimo que você, sentada ou deitada naquele local, né? Por exemplo, se for tua cama, você está deitada, que você consiga ver, mesmo sem precisar se levantar ou se virar, quem entra e quem sai daquele ambiente. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com você, olhando no fundo do teu olho, a porta de entrada do meu escritório, ela tá exatamente aqui. Então, se entrar alguém aqui, eu vou saber, mesmo eu concentrado em você. Agora, se a porta do meu escritório estivesse aqui atrás, eu poderia estar falando com você, entrar alguém e eu levar um susto. Ou eu ficar toda hora virando, achando que entrou alguém. Ou seja, se a porta fica para trás e eu não tenho visão, eu não tenho uma posição de comando. Agora, eu aqui, conversando com você, mas ciente de se tem alguém entrando ou não, eu assumo uma posição de comando. E aí, quando eu me acostumo a ter posição de comando dentro da minha casa, eu começo a ter posição de comando na minha profissão, no meu relacionamento, nas minhas finanças, na minha vida em geral. Eu começo a me sentir uma pessoa mais segura, mais confiante. Com isso eu consigo atingir um cargo melhor, consigo ter mais respeito no meu relacionamento, consigo prosperar financeiramente, consigo ter mais saúde, consigo, enfim, definitivamente melhorar muito a minha vida. Então, posição de comando é extremamente importante. E se você não consegue mudar o teu móvel de lugar, Bruna, minha cama não tem posição de comando, mas eu não consigo mudá-la de lugar e agora minha vida tá fadada ao sucesso, nunca vou ter comando. Sim, existem coisas chamadas no Feng Shui de curas de Feng Shui. Quando a gente consegue mudar um móvel de lugar, a gente faz uma correção de Feng Shui. Tava numa posição errada, a gente mudou, corrigiu. Pronto. Agora, quando não é possível corrigir, a gente consegue curar. Nesse caso da posição de comando, colocando um espelho, tipo um retrovisor de carro, você pode, mesmo, né, por exemplo, se a porta fosse para cá, eu conversando com você, poderia colocar um espelho ali na minha frente, na parede da frente, e aí, mesmo conversando com você, olhando no espelho, eu consigo ver se tem alguém entrando ou não, mesmo a porta ficando lá atrás. Então, fica tranquila, se não dá para mudar teus móveis de lugar, se a tua casa é pequena, se os móveis são embutidos, ainda assim você vai conseguir harmonizar a tua casa, pode ficar sossegadinha, tá bom? Ah, bom.
A quinta coisa para você harmonizar a sua casa são o uso das plantinhas. E eu gosto muito de falar sobre o uso das plantinhas porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que gosta muito do assunto de Feng Shui, que se interessa demais, mas o marido não se interessa tanto, o filho começa a te chamar de louca, os outros começam a falar, não harmoniza a nossa casa, vai colocar esses negócios aqui em casa. É verdade. E só que o negócio é o seguinte, ninguém nunca vai reclamar de você colocar uma planta lindíssima na nossa casa. Na nossa não, na sua, né? Cada um na sua. Eu coloco na minha, você coloca na sua. Mas é o seguinte, ninguém vai reclamar com você não precisa nem ficar falando que tá fazendo Feng Shui na sua casa. Vai harmonizando a casa, o pessoal vai começando a melhorar, prosperar, e aí, gente feliz não enche o saco, né? Então o pessoal tá feliz lá, você vai harmonizando a tua casa, melhorando a vida da sua família e tá tudo certo. Então, gosto muito de trazer esse tema de plantinha porque elas trazem a paz para o nosso ambiente. E aí, quando a gente fala de planta, existem plantas boas para cada área da nossa casa. Por exemplo, o girassol é uma planta muito boa para você colocar na área da saúde. Uma planta muito boa para você colocar na área das viagens, por exemplo, é a orquídea branca. Uma cor muito boa para você, uma cor não, uma flor, né, uma planta muito boa para você colocar na área do dinheiro é a orquídea púrpura. Ou uma planta muito boa para você colocar na área do relacionamento, para melhorar o teu relacionamento ou até para conseguir arranjar um parceiro, uma parceira, é o antúrio. Então, existem plantas específicas para cada uma das áreas, para cada intenção que você tem de elevar as energias dentro da sua casa. Então, definitivamente as plantas, elas filtram a energia do espaço, elas transmutam a energia dos ambientes. Tem plantas que inclusive diminuem o impacto de fumaça, de odor. Então, se alguém fuma ou às vezes um vizinho fuma, existem plantas que diminuem esse impacto para a tua família não sofrer com isso ou para quem não fuma ali não ser prejudicado por causa disso. Existem plantas que diminuem o impacto das ondas eletromagnéticas. Então, quem passa muito tempo no computador, no celular, tem plantinhas específicas para isso. Ou seja, é uma bênção, né? E você pode usar e abusar elas para harmonizar a sua casa também. Indo no mesmo embalo das plantas, outro assunto que também pode ser utilizado para harmonizar a tua casa e que não vai gerar briga com ninguém, porque não tem nada de místico, você não vai estar mudando nada na decoração da sua casa que desagrade os outros, é a iluminação. A luz é a energia pura. Então, o simples fato da gente conseguir deixar mais luz natural entrar na nossa casa, ou às vezes o simples fato da gente direcionar uma lâmpada que está direcionada para baixo, direcionar ela para cima, a gente começa a elevar a energia dos espaços. E existem várias curas de Feng Shui que a gente pode fazer com iluminação. Por exemplo, se você tem uma prateleira em cima da tua cama, tá? E essa prateleira fica bem em cima da sua cabeça e você não entende por que você morre de enxaqueca. Todo dia vai lá e toma remédio para enxaqueca, já foi no oftalmo, já foi no que mais? Neurologista, já foi um monte de médico, não tem nada, mas a enxaqueca vive lá. O que acontece? Pode ser que você tenha opressão em cima da sua cabeça. Pode ser gerada por uma prateleira ou às vezes uma viga que fica em cima do local onde você passa muito tempo. E aí, se você não tem, de novo, como mudar o móvel de lugar, você pode simplesmente colocar luz virada para cima, né? Para elevar essa energia dessa prateleira ou dessa viga que está ali em cima de você. E elevando essa energia, você tira essa opressão da sua cabeça. Vou colocar aqui a prova de uma aluna minha, Alexandra, que fez isso e acabou a enxaqueca dela. Olá, tudo bem? Eu sou a Alexandra e vim falar um pouquinho para você do que é o método Olin, né? E eu vivia com enxaqueca. Trabalhei com florais para melhorar, trabalhei com gráficos, com a radiestesia, com os meus cristais. E sempre levantava com uma dor de cabeça pesada, que é assim, que me arrepiava. Colocava o pé no chão, sentia dores no corpo insuportáveis. E eu não conseguia entender, não conseguia treinar, não conseguia fazer nada. Com o método Olin, fiz o raio-x no meu quarto, eu descobri
Onde que estava o meu problema? Aqui, ó, até tô na cama. Isso daqui é onde fica o meu travesseiro, aonde eu durmo. E aí ela me deu a dica da correção, gente. Eu coloquei 2 lâmpadas, uma em cada lado, né, aqui e ali, para aumentar a amplitude, né, não sentir aquela coisa me comprimindo. Vocês vão acreditar, acabou minhas dores de cabeça. A 7ª coisa que você pode fazer é usar elementos da natureza, até porque o Feng Shui, ele foi criado, descoberto com base na observação da natureza. Os chineses ficaram encucados que como é que pode a gente viver num planeta, num universo tão rico, tão abundante, onde tudo acontece tão perfeitamente, uma coisa lá, uma sementinha cai no chão e daí o passarinho vai lá, pega a sementinha e daí não sei o que, e daí nasce uma árvore, e aí toda a cadeia, e tudo tão amarradinho, tudo tão fluido, tudo tão abundante. E por que na nossa casa não é assim? É tudo travado, eu tento um negócio dar errado, briga com o marido, estresse, escassez financeira e problema de saúde. Parece que a gente não vive no mesmo planeta que a gente vê pela janela. E eles começaram a se perguntar, como é que a gente faz para trazer essa abundância, essa prosperidade, essa fluidez da natureza para dentro da nossa casa? E aí surgiu esse tal desse Feng Shui. Então, o que a gente pode usar também para harmonizar a casa são os elementos da natureza. Até tem uma teoria no Feng Shui, que é a teoria dos 5 elementos. Existem 5 elementos, né, que são baseados na medicina tradicional chinesa, que é de onde surgiu o Feng Shui, que são fogo, terra, água, metal e madeira. E quando a gente consegue equilibrar nas decorações da nossa casa esses 5 elementos, todas as pessoas tendem a se sentir melhor dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós temos na nossa personalidade temos esses 5 elementos e um deles é mais sobressalente. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito fogo, aquela pessoa que é expansiva, chegando, falando alto e tal, é uma pessoa fogo. Agora também tem aquela pessoa terra, que é aquela pessoa que é a mãezona, ela se doa, ela tira dela para dar para os outros, é a terra, né? Ela cede o nutriente dela para a árvore crescer. Então, é aquela pessoa que se doa pelos outros. Ou uma pessoa mais metal, é uma pessoa mais fria, mais inflexível, né? Então, cada pessoa tem um desses elementos mais sobressalente na personalidade dela. E aí, o que acontece? Se uma pessoa fogo convive num ambiente que tem excesso de coisas que representam o elemento água. O que representa o elemento água? Espelhos, vidros, a cor preta, própria água, imagens de água, cachoeira, fonte, aquário, tudo isso representa o elemento água. Se uma pessoa fogo convive num ambiente que tem excesso de água, você sabe o que a água faz com o fogo, né? Apaga o fogo. Ou seja, essa pessoa, ela vai sentir a energia dela apagada. Então, ela é uma pessoa expansiva, mas ela vai se sentir fraca, sem energia, porque ela convive num ambiente que enfraquece a energia dela. E existe isso para os 5 elementos. Cada elemento tem um elemento que dá mais força e outro elemento que enfraquece ele. Então, quando a gente gera o equilíbrio dos elementos na decoração da nossa casa, e disso aí não precisa colocar nada místico, só com o que você tem na tua casa mesmo você consegue fazer esse equilíbrio energético, você consegue fazer todo mundo, independente se você sabe ou não o equilíbrio, qual é o elemento do teu marido, qual que é o teu elemento, qual é o elemento do teu filho, mesmo sem saber, fazendo o equilíbrio dos 5 elementos, todo mundo vai se sentir bem, energizado e em paz dentro da tua casa. Então, mais um conceito aí do Feng Shui para você harmonizar teu lar. 8º aspecto para você harmonizar a sua casa é o conceito do Yin e Yang. Você já deve ter ouvido falar isso, talvez você já tenha até visto, eu vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela, essa imagem do Yin e o Yang. Yin e Yang são 2 energias opostas, mas que se complementam, que para elas funcionarem perfeitamente, elas têm que estar em equilíbrio. O que é isso? Yang é uma energia expansiva, energia acelerada, é uma energia do acontecimento, das coisas acontecerem. E o Yin é a energia da retração, do pensamento, da calma, do descanso. Só que, num ambiente, a gente sempre busca o equilíbrio dos dois, porque se uma pessoa tem muito Yin, ela não tem força para fazer as coisas e tá sempre se arrastando.
Agora, quando a mulher é muito yang, ela fica nervosa, ela fica acelerada e ela não consegue nem parar no computador para trabalhar e não consegue sentar para estudar. Então, não é nem yang demais, nem yin demais. O que a gente busca no ambiente é o equilíbrio do yin e o yang. E isso a gente consegue através das decorações da nossa casa ou também do uso de ferramentas de Feng Shui. Os cristais, os sinos de vento, flautas de bambu, as plantas de novo, as cores, tem cores que são mais yin, cores que são mais yangs. Então, através do conhecimento do Feng Shui, a gente consegue fazer o equilíbrio do yin e o yang para as pessoas conseguirem atingir ali o nível perfeito que fazem elas nem ficarem sonolentas demais, nem agitadas demais, conseguirem produzir e ter saúde, prosperidade e viver em harmonia também. A nona coisa para você harmonizar a sua casa é o uso de espelhos. Espelhos são excelentes para a gente harmonizar a nossa casa. Por quê? O espelho, ele duplica a imagem do que ele reflete, né? Quando você se olha no espelho, você se vê ali duplicada, mas ele também duplica a energia do que ele reflete. Reflete. Então, quando você está feliz e se olha no espelho, ele duplica aquela energia. Agora, quando você está triste e se olha no espelho, ele também duplica aquela energia. Sabendo disso, o que isso quer dizer? Se você está harmonizando a tua casa, você já aplicou os 8 pontos que eu te ensinei até aqui e ainda bota um espelho, você vai estar duplicando todos esses benefícios da tua casa harmonizada. Agora, se você tem um espelho que fica de frente para uma janela e reflete lá a casa do vizinho que vive brigando, reflete o cemitério, reflete o beco que tem lá, que você não gosta daquele beco, você está trazendo toda aquela energia das coisas que você não quer para dentro da tua casa. Então, a gente usa muito os espelhos para harmonizar nossa casa, para duplicar a energia de dinheiro, de prosperidade, de harmonia, mas a gente tem certos cuidados ali com o nosso espelho. Então, uma coisa muito boa que você pode usar e abusar, colocando no lugar certo na sua casa, são os espelhos. Espelho que você tem na tua casa mesmo. Espelho aquele que você se olha de cor para ver se tá no look, para ver se não tem uma alface no dente, para ver se o cabelinho tá certo. Esse espelho aí, você pode usar ele para harmonizar a tua casa também. E agora o 10º ponto é o... Calma lá. Que para te ensinar esse 10º ponto, quero saber se você está gostando desse vídeo, se você acha que ele está te ajudando, se você acha que ele está te dando ideias de como harmonizar ou esperança de levar saúde, levar prosperidade, levar harmonia para você e para tua família e vendo que é muito mais fácil do que você imaginava, certo? Então, se você está gostando desse vídeo, se você está se interessando por esse assunto, já clica aqui no gostei, no joinha, comenta aqui o que você está achando, o que você quer ver mais aqui no canal. Manda esse vídeo para uma amiga, para alguém que você acha que você pode se interessar também por esse assunto, para depois vocês trocarem figurinhas também, se ajudarem na harmonização da casa de vocês. É super importante que você interaja aqui com o vídeo para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, verem que você está gostando do assunto e indicar esse vídeo para mais pessoas, me ajudar a divulgar o meu trabalho e ajudar mais pessoas a conhecerem também esse conhecimento que pode transformar a vida delas. Então, deixa teu joinha aí e eu já te agradeço em antemão. Então, indo para o nosso 10º ponto, o que você pode aplicar na sua casa para harmonizar ela, é o mapa de energias da casa. Mapa de energias da casa é o Baguá. Baguá significa 8 lados. Ba significa 8, Guá significa lados. Na nossa casa existe um mapa de energia que representa cada uma das áreas da nossa vida. Tem a área da saúde, tem a área do dinheiro, tem a área das viagens, tem a área do relacionamento. E você sabendo onde ficam cada uma dessas áreas, você consegue ajustar o tipo de decoração que tem lá, fazer limpezas energéticas, porque pode ser que você more numa casa que já teve gente que ficou doente, que tem gente que às vezes se separou, o casal que morava antes de você se separou nessa casa. Então é necessário fazer limpezas energéticas nesse ambiente, principalmente nessas áreas específicas, para renovar esse tipo de energia, para você não acabar replicando a história do que aconteceu com as famílias que moravam antes de você ali. Ou às vezes não é nem gente que morou antes, mas você brigou com teu marido, alguém da tua casa ficou doente, toda essa energia fica gravada ali. Então a gente faz essas limpezas, a gente faz ativações, cada área tem uma cor específica que eleva a energia dela e a gente descobre onde estão
cada uma dessas 9 áreas aplicando uma ferramenta chamada Bagua. É uma ferramenta bem simples, você mesma consegue aplicar na sua casa. Vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e vou colocar um QR Code aqui também para você conhecer o meu curso Bagua Express, onde eu te ensino a aplicar esse mapa de energias aí na sua casa. Se você não quer aprender, se você, Bruna, eu me interessei muito, mas não quero fazer curso, a gente também tem o serviço de aplicação de Bagua. Então você manda lá a planta baixa ou o desenho da sua casa, a minha equipe aplica o Bagua para você, te dizendo exatamente onde estão cada uma das áreas da sua vida. Então vou deixar linkadinho aqui para você conhecer mais sobre o mapa de energias da sua casa. Agora é o seguinte, eu te expliquei aqui sobre 10 coisas. Vamos recapitular quais são essas 10 coisas, que eu tenho uma coisa muito importante para te falar sobre elas. Limpeza e desordem, porta de entrada, cores, posição dos móveis, plantas, iluminação, elementos da natureza, equilíbrio yin e yang, uso de espelhos e Bagua. São 10 conceitos que, se você aplicar isso aqui, meu Deus, você vai ver definitivamente toda a sua vida e da sua família se transformando. Só que é importante entender que existe ordem para aplicar isso. E para isso eu criei um método chamado método OLLI, que é a exata ordem que você tem que aplicar as coisas para conseguir ter um começo, meio e fim. Senão a gente começa a fazer uma coisa ou outra ali e vai se perdendo no meio do caminho e começa a achar que o Feng Shui não funciona pra gente. Então esse método OLLI são 4 passos: observação, limpeza, harmonização e intenção. Então, desses conceitos que eu te falei aqui, é o seguinte: a limpeza e desordem entra na segunda etapa do método OLLI. A porta de entrada entra na primeira etapa, na etapa da observação. As cores, elas entram na etapa da intenção, porque você vai usar as cores de acordo com a intenção que você tem para cada cômodo da sua casa. A posição dos móveis entra na etapa da harmonização, porque você vai harmonizar a sua casa, colocar os móveis no local certo. Se não tiver como mudar de lugar, você vai fazer uma cura de Feng Shui. Então isso é harmonizar a sua casa. As plantinhas e a iluminação, elas entram... Não, a plantinha entra na etapa da intenção e a iluminação, ela entra tanto na etapa da harmonização quanto da intenção, né? Se for o exemplo ali de elevar a energia para você não ter mais enxaqueca, é na etapa da harmonização. Agora, se a gente está usando uma iluminação para ter mais incidência de luz, aí é uma coisa mais de intenção. Então, entra nessas 2 etapas. Os elementos da natureza, o equilíbrio dos 5 elementos entra na etapa da observação, o equilíbrio do yin e yang entra na etapa da harmonização, o uso dos espelhos entra na etapa, acho que todas as etapas, tanto que ele é muito utilizado, né? Limpeza energética não tanto, mas observação, harmonização e intenção usa os espelhos, e o Bagua é a primeiríssima etapa da observação. Então, como eu falei para você no começo, uma das coisas mais intuitivas, que é óbvio que a gente não pode ignorar, é a limpeza e desordem. Mas eu te expliquei tudo isso aqui para você não cair nesse erro, que é o erro que a grande maioria das pessoas cai. Nossa, eu preciso harmonizar minha casa está uma bagunça. Gente, harmonizar a sua casa não é deixar a sua casa em ordem. Quanta gente que você conhece que tem a casa limpinha e organizada, mas não tem prosperidade, não tem um bom relacionamento, não tem harmonia dentro de casa. Então, assim, você viu definitivamente que existem 4 passos. A limpeza é a segunda etapa. Então, nem comece por ela. A gente começa observando o Bagua, o equilíbrio dos elementos, a porta de entrada da nossa casa, para daí a gente ir para a limpeza. Então, você vai chegar lá, vai ter a hora de desapegar das coisas, mas começa pelo passo certo. E o passo certo é o quê? Se inscrever no canal para você ser avisada cada vez que eu postar novos conteúdos aqui. Você vai ver que tem muito vídeo no meu canal, tanto te explicando cada um desses conceitos que eu te expliquei aqui, quanto entrevistas com as minhas alunas. Eu mostrei aqui alguns trechinhos para você, mas tem entrevistas completas com as minhas alunas para você ver, se inspirar, o que você também é capaz de levar para dentro da sua casa. E além disso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo e no QR Code,
todos os meus cursos e serviços. A gente tem vários cursos para diferentes bolsos, diferentes gostos e diferentes intenções, desde que você queira só saber onde estão as áreas da sua casa ou só saber técnica como o envelope vermelho, ativadores energéticos. Se você quiser harmonizar a tua casa inteirinha com o nosso acompanhamento, também tem a mentoria, que é o Método Oli, ou até se você quiser se tornar uma consultora de Feng Shui, também tem o curso profissionalizante reconhecido pelo MEC. Agora, se você não quer fazer curso, não quer saber dessas coisas, não tem tempo para isso, a gente também tem os serviços. Você manda os materiais, foto, vídeo da sua casa, a gente aplica o método Oli na sua casa e te diz exatamente o que você precisa fazer. Então, a gente tem vários serviços também, só aplicação de baguá, análise, consultoria completa, mas no QR Code que vai estar na tela e aqui na descrição do vídeo vai ter todas as descrições de todos esses cursos e serviços para você ver o que melhor te agrada e conseguir harmonizar a sua casa com o nosso acompanhamento para ter saúde, prosperidade e harmonia. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Beijo!